Aqui no Blá Blá, e não só no Blá Blá, em vários outros lugares que vocês devem seguir, vocês já ouviram falar que parte do que acontece no mundo deveria ser explicado pela história de como a gente chegou aonde a gente está. Quando a gente fala de desigualdade social no Brasil, quando a gente fala de desigualdade social na China, quando a gente fala de desigualdade social entre os países do norte global em relação ao sul global, a gente deve considerar os fatores históricos sociais que levaram a gente estar onde a gente está. Eu apresentei um artigo semana passada que está no card, que está aqui em cima, ó, que fala sobre o neocolonialismo e de como os países do norte global continuam explorando os países do sul global como se fossem colônias para manter a riqueza desses países. Se você não viu esse vídeo ainda, clica nele que está aqui no canto. Mas hoje eu vou trazer um artigo que foi publicado no dia 21 de agosto de 2024, que vai discutir riqueza num contexto muito específico e que vai conseguir explicar essa riqueza através de um parâmetro histórico relevante. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia e aqui a gente apresenta artigos de ciência para falar de biologia, de ecologia, de sociedade e de um monte de outras coisas. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. A humanidade passou, depois das grandes navegações começadas pelos portugueses, mas que se espalharam pela Europa inteira, com holandeses, com belgas, com italianos, com ingleses, se espalhando pelo mundo e invadindo lugares no mundo inteiro, fez com que a humanidade passasse por um processo principalmente de destruição dos povos locais e num momento secundário que começou logo depois que as grandes navegações começaram, em um processo que é um dos processos mais cruéis da nossa história como humanidade, que é o processo de mercantilização da escravidão. Então, uma coisa que é super importante da gente discutir aqui antes de continuar é que existe uma diferença muito clara quando historiadores, certos historiadores falam assim, não, mas a escravidão sempre existiu. Vocês ficam falando da escravidão como se ela fosse uma exclusividade dos europeus, e aqui a gente pode falar dos europeus em geral, porque grande parte dos povos europeus se beneficiaram da mercantilização, da comercialização de pessoas que acontecia principalmente no Atlântico. A partir do século XIV, então vai discutir que não, mas sempre existiu escravidão, sempre existiu esse tipo de coisa, e já existia escravidão na África. Então você está culpando o português, você está culpando o holandês, mas isso não é culpa deles, né? Então você tá criando isso, mas a gente precisa lembrar que o modelo de escravidão, de sequestro de pessoas e de venda de pessoas, principalmente como pessoas inferiores, como outros animais, é um processo que é único na história da humanidade e que moldou o mundo como o mundo é hoje. Moldou tanto o resultado que a gente tem desse processo de escravidão, que a gente vê, por exemplo, no Brasil, vê nos Estados Unidos, como moldou o preconceito em relação a certos grupos baseados na cor da pele, simplesmente porque eram pessoas que eram sequestradas no lugar que viviam e iam ser vendidas em outros lugares, e isso tem consequências no jeito com que a gente trata essas pessoas, a gente, sociedade, mesmo a gente como pessoas até hoje. Então a gente confere a essas pessoas culturalmente características que são resultados desse processo histórico. Uma outra coisa que isso gerou também foi que outros grupos que não os escravizados, e sim os que escravizaram, se beneficiaram desse tipo de comércio, e principalmente do trabalho dessas pessoas. Então, historicamente, as riquezas que foram geradas pelo trabalho dessas pessoas, elas foram levadas para outros lugares a partir de um trabalho que não era nem... A característica mercantil e a característica industrial desse processo de escravização nunca aconteceu na história.
Nunca, em nenhum momento da história, um povo foi escravizado desse jeito e um processo aconteceu desse jeito contra um conjunto de pessoas baseada apenas em uma característica, como na história da escravização do povo preto africano. Tá? A gente pode falar de outros contextos, como por exemplo o genocídio dos povos originários que aconteceu nas Américas, também nunca aconteceu nessa escala na história do mundo. Isso também é uma possibilidade de se falar. Essa posição de escravizador e escravizado, então, ela foi gerada por um processo histórico e ela tem consequências até hoje. Então, quando a gente fala de reparação histórica, a gente não está falando que só de uma pessoa que é descendente de um dono de escravizado tem que pagar esse preço. Não, a gente está falando que a humanidade tem que fazer uma reparação histórica e eliminar à força essas desigualdades que a gente enxerga até hoje e que foram geradas por esse processo de escravização. O artigo que a gente vai apresentar hoje, então, é um artigo que vai olhar para esse efeito numa parte da população muito específica. Então, para tentar analisar esse efeito, o que os pesquisadores desse artigo fizeram, que são os pesquisadores que publicaram numa revista chamada PLOS ONE, uma revista muito boa, e o artigo está na descrição desse vídeo, você pode ler se você quiser, foi que ele tentou analisar o efeito de ter tido escravos, de uma família que teve pessoas escravizadas, na riqueza de uma população específica hoje. Qual que é o contexto que gerou esse artigo? O contexto que gerou esse artigo é que nos Estados Unidos eles já tinham feito um outro artigo que fez uma comparação que mostrava o seguinte: de cada 5 famílias americanas brancas, uma tinha a chance de ser milionária. De cada 5 famílias dos Estados Unidos pretas, uma tinha a chance de ter renda negativa. Então eles olharam e eles já começaram a perceber, e aí tem outros trabalhos que mostram isso, tem outras explicações para isso, inclusive. Se vocês quiserem, um dia a gente faz um vídeo sobre moradia nos Estados Unidos e de como o racismo de empréstimos na década de 60 gerou bairros paupérrimos nos Estados Unidos. Então a gente pode falar disso. E a gente pode comparar isso a favelas brasileiras, por exemplo, e dos resultados que a gente tem na sociedade até hoje. Mas o que os autores desse artigo fizeram, então, foi o seguinte: qual que foi o método que eles olharam? Eles pegaram os congressistas americanos e eles levantaram, em primeiro lugar, um dado que é público, a riqueza dos congressistas americanos. Então, de novo, é um público muito específico. São as pessoas dos Estados Unidos que se transformaram em congressistas, que chegaram ao Congresso Federal americano, tá? E aí eles pegaram a riqueza dessas pessoas, que são pessoas que tendem a ser ricas, e eles compararam essas pessoas de acordo com o seu background histórico. Então pegaram as famílias dessas pessoas e foram vendo essas famílias, voltaram lá para o tempo de escravidão. E eles tentaram entender se o fato de um congressista americano ser descendente de um dono de escravos, que a escravidão acabou lá nos Estados Unidos no século XIX, influencia até hoje na riqueza que essas pessoas têm. Então olha que interessante a abordagem que esses caras fizeram. Então eles pegaram esses caras e fizeram essa conta. A primeira coisa é que pelo menos 100 congressistas americanos hoje, em 2021, são descendentes de ex-donos de escravos, de pessoas escravizadas, beleza? Então tá bom. Então isso já é um número bastante interessante e bastante relevante. A outra coisa que eles descobriram é que congressistas que são descendentes de donos de pessoas escravizadas são 4 milhões, são em média 4 milhões de dólares mais ricos do que os que não são. Então eles são significativamente mais ricos do que os que não são. E o que é mais interessante e mais assustador é que quanto mais pessoas escravizadas
a pessoa da família tivesse lá no passado, maior é a riqueza das pessoas hoje. Então, olha só que interessante. Olha que dado cruel e que mostra pra gente que aquela desconfiança que a gente tem, aquela sensação que a gente tem, isso continua existindo até hoje, que isso continua tendo um peso até hoje, é real. É claro que a gente já tinha visto isso, por exemplo, no fato de que das 100 famílias mais ricas que existiam lá no século XIX, 95 continuam sendo as mais ricas hoje. E que muito provavelmente a riqueza dessas famílias está ligada à escravidão. Mas é muito interessante a gente perceber como esses dados, eles se confirmam hoje, tá? Então eu vou mostrar uma informação aqui para vocês do artigo, que é essa aqui, ó. Então vou colocar aqui na tela, é uma adaptação do que o artigo mostra, beleza? Para vocês terem uma ideia daquilo que a gente está falando. Então, vou colocar aqui na tela, tá? Então, o que a gente tem aqui de dado é o seguinte. Deixa eu me colocar nesse cantinho aqui que não tem informação nenhuma, tá? Então, o que a gente tem aqui são os congressistas americanos, o total dos congressistas americanos. Desses congressistas americanos, 435 não tiveram um ancestral que foi escravagista e 41, mas aqui dá 58, 100 tiveram, tá? Desses 100, 42 tinham de 1 a 5 escravizados, de 31 tinham de 6 a 15 escravizados e 27 tinham mais de 16 escravizados. O que a gente consegue perceber aqui é a riqueza média de um congressista que não tinha um ancestral escravizado. 1,1 milhão de dólares. Aqui, quando a gente entra nos escravizados, eu tenho 2,6 milhões para os que tiveram escravizados, 2,9 para os que tiveram de 6 a 15 e 5,6 para os que tiveram mais do que 16. 5 vezes mais em relação aos que não tiveram escravizados. Então, olha que interessante esse dado. Olha como, aparentemente, essa explicação aqui é a que explica melhor o fato desses caras terem dinheiro. Mas, Emílio, será que não tem outro fator? E aí o que é legal é isso. Esse é o que melhor explica. Eles corrigiram para idade, eles corrigiram para gênero, eles corrigiram para escolaridade, eles corrigiram para um monte de outras coisas. E o que melhor explica é o fato da pessoa ter ou não escravizado. Então, quando a gente fala de herança desse processo escravizador que aconteceu lá a partir do século XIV, dessa industrialização da venda de pessoas, dessa mercantilização dessa venda de pessoas ser baseada na cor da pessoa, a gente consegue perceber claramente que os efeitos disso são reais e estão aqui até hoje, tá? O Pode Digitar fez um comentário que eu acho que é um comentário muito importante. Um trabalho desse no Brasil é muito difícil, porque os registros históricos disso no Brasil, eles foram perdidos, tá? Apesar da gente ver famílias ricas que são ricas desde o século XVIII, desde o século XIX, mandando no Brasil desde sempre. Então, a gente consegue ver o efeito, mas a gente não consegue ligar ponto a ponto como esses caras fizeram nesse trabalho nos Estados Unidos. Os artigos, os documentos foram perdidos, tá bom? Beleza? Então, era isso que a gente tinha para falar hoje. É isso que a gente precisa discutir e é nesse contexto que a gente precisa falar sobre reparação histórica, sobre qual que é o nosso papel social para gerar uma sociedade mais justa. Uma sociedade, e aí é que a gente pode falar do Brasil, que historicamente paga menos para preto, que historicamente mata mais preto, que historicamente continua tratando o preto em muitas instâncias como uma pessoa inferior e escravizada. Então a gente precisa sim olhar para esses dados para suportar, para ter uma base para discutir
como que a gente vai diminuir essas diferenças para criar um país e um mundo melhor, tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau!